night, one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me, I am bound for the promised. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. I cried. Oh, there to my heart was a blood of life. Glory to His name. Então, quando fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Porém, Deus olha dos céus. and sin is a reproach to any nation. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight
with all of our great equipment and our atomic controlled submarines. Eu gostaria de saber nesta noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos de controle atômico, And our jet planes that fly many hundred miles per second, that even minute, that can even pass the sound barrier. e nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que mesmo ou um minuto, que podem até mesmo atravessarem a barreira do som. But never forget but what your sins will find you out. Porém, nunca se esqueça que os seus pecados te encontrarão. And in this time they had closed the gates, E naquela hora eles tinham fechado as portas. and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. E eles pensavam que podiam simplesmente viverem na orgia como quisessem, porque estavam protegidos. They were the leading nation. Eles eram a nação dirigente. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações os procuravam pela ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was Então, em tal hora como aquela, havia this king thought he would have him a great big time. aquele rei pensava que ele iria se divertir bastante. And he set a date that he was going to have a great big dance, or as I would say, a modern rock and roll. E ele estabeleceu uma data quando ele daria um grande baile, ou como eu poderia dizer, um moderno rock and roll. No more to it. Nada menos que isto. And so he set the time, and he invited all the celebrity, all of the soldiers and the captains, and all of the wives and the concubines. Então ele estabeleceu a hora e ele convidou toda a celebridade, todos os soldados e os capitães e todas as esposas e concubinas. Now, a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é simplesmente uma prostituta legalizada. And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E vê você como é que quando o homem se sente autossuficiente, ele começa a se imergir no pecado. And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. E ele pediu que entregassem os melhores licores que pode encontrar para aquela grande festa de rock and roll que ele iria realizar. He thought he was safe. Ele pensou que estava seguro. He thought there was nothing could harm him because he was safe. Ele pensou que não havia nada que pudesse prejudicá-lo, porque ele estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele fez esta grande farra em um daqueles jardins atrás do palácio. And while out there in the garden, perhaps they had decorated it all up real pretty, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. E lá fora do jardim, talvez eles tivessem decorado tudo aquilo de um modo muito bonito, com ouropel pendurado, e tinham todas as dançarinas, e muitas mulheres vieram para divertir os soldados. And their beer and their wines. E suas cervejas e vinhos. If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. Se aquela não é uma boa e moderna festa de rock and roll hoje, eu não sei onde estaria uma. Exactly. Isto é correto. And they got everything ready. And they were going to have a big time. E eles tinham tudo pronto, e eles iriam ter um bom tempo. And bom dia, irmãos. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, juntos para louvar ao Senhor e para ouvirmos da sua parte a sua palavra e as bênçãos sobre nós.
Nós vamos cantar o hino 304. 304, deslumbrante Ré maior. Se no cego sol ardente, quando vistem seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te pode encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figura só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Verbo fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo aos céus. Graças a Deus. Nós vamos ler o Salmo 104, só porque nós vamos ler todos juntos. Salmo 104. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os alicerces dos seus aposentos, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Lançou fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste como o abismo, com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram por sobre os montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limites lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tomem mais a cobrir a terra. Tu fazes nascer as fontes dos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo.
Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra far-se de fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Ali as aves se aninham, e nos pinheiros a cegonha faz a sua casa. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol sabe a hora de se pôr. Determinas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pelas presas e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há répteis sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, ali está o Leviatã que formaste para que nele brincar. Vamos ficar até aqui nesse versículo. Vamos orar. Senhor Deus, a tua obra é tão grande, ó Pai, tão maravilhosa, como Davi descreve, e nós ficaríamos aqui também muitas horas falando desta grandeza. Ó Pai, o Senhor tome conta nesta hora de cada coisa, tudo esteja em harmonia, tudo esteja fundamentado sobre a Tua palavra. Nós te rogamos, fica conosco nesta manhã, nos dando saúde, nos dando graça, nos dando a Tua bênção, ó Pai, que a unção do Senhor possa regular cada coisa. Nós te pedimos nesta hora a bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Graças a Deus. Que maravilha é ver esta meditação de Davi, né? Sobre tudo que existe. E ele ainda continua falando ali. Nós vamos... temos hoje a dedicação do garotinho. Vocês me coloquem o nome deles aqui completo, né? Da criança, do pai, da mãe. O diácono faz isso todas as vezes que uma criança vai ser apresentada, né? Porque nós não sabemos o nome. Mas enquanto vem o nome, nós vamos cantando aqui o hino 361. Vinde, meninos. Vinde a Jesus.
vida sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Graças a Deus. Nós passamos muito tempo sem apresentar uma criança, né? E aí deveríamos até dar uma ensaiada no hino, porque nós esquecemos. Desta feita, com muito orgulho, né? Os pais, irmã Juliana e Pedro Moraes, vão apresentar o Micaías Fernandes de Moraes. Graças a Deus. Vocês podem vir à frente. Nós vamos pedir para que a mãe faça a primeira oração, porque a dedicação, na maior parte, são dos pais. A igreja confirma, o pastor confirma com sua oração também, mas os pais é que fazem este voto aqui no altar, né? Eles estão fazendo um voto no altar de criar o Micaías na palavra. Então vamos permitir que a irmã Juliana faça a oração. Senhor Deus, obrigada. Graças Pelo privilégio de segurar nos meus braços o meu filho. Graças te damos. O Senhor me deu essa criança perfeita, saudável, Amém. para a qual olho todos os dias e penso, meu Deus, Graças. quão grande és tu. Obrigado, Essa criança Senhor. foi dedicada desde o ventre, todos os dias, Sim, meu Deus. porque tenho filhos para Cristo. Graças. O mundo a está Deus. mal e perverso, continuamente. Não há saída, não vai melhorar. É verdade, Senhor. E o meu filho vai enfrentar este mundo, Ele se o vai, Senhor Senhor. tardar. Pela graça, Eu te peço Senhor. que o Senhor faça o Micaías um homem corajoso Sim, meu Deus. para dizer não ao pecado todas as Sim, vezes, Pai. Ah, como um eleito de Deus, predestinado. Amém. Que o Senhor proteja o meu filho, Sim, ó Deus. esteja entre o mal e ele, Senhor. Seja o teu sangue entre o meu filho Amém, e todo perigo. meu Deus. Pela graça, Ó Deus, pela misericórdia. em misericórdia. Aleluia. Que a maldade deste mundo e as potestades malignas nunca toquem em Micaías, Amém. porque ele é do Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Eu sou Pela tua falha graça. e incapaz e muitas vezes eu me questiono Ó como Deus, vou conseguir. ajude, Senhor. E estou aqui para te Tua pedir, graça e misericórdia. unja-me como mãe, que eu não Sim, fale Deus. como mãe. Ajude, Faça-me Pai. capaz de cumprir esta missão Em nome de tão teu nobre filho querido. na maternidade. Em nome de E que Jesus. Micaías tenha saúde Sim. no corpo, na alma e no espírito, Sim, ó Pai. todos os dias de sua Com vida. dedicação a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Agora, irmão Pedro, o Pai vai orar. Ó Deus, estamos tão felizes de estarmos aqui, ó Pai. Pela tua Apresentar essa criança diante graça, dessa dedicar ela igreja a ti. e diante de Ti, Senhor. Pela tua graça, Pai. Dando este voto de criar essa Sim, criança Deus. nos Teus caminhos, Senhor. Pela Jesus. graça do Senhor. Que o Senhor possa ungir eu, Em nome minha de esposa, Jesus.
para criá-la, essa criança, Ó Deus, nos teus na tua caminhos, graça, Senhor Jesus. Guiar, Senhor, posso olhar para levar ela sempre para mais Te perto de damos ti, a ti. Senhor Jesus. muito prazer. Sempre trazendo ela para esta igreja, Sim, para que essa Pai. criança possa viver nela, Senhor Jesus. Pela Neste graça do companheirismo, não só o templo, mas o corpo, ó Pai. Oh, Que Deus, essa criança faça parte deste corpo, tome, ó Senhor Pai, em teus Jesus. braços. Que ela Senhor. possa amar cada um destes irmãos e ser Toma-os amada, em Senhor teus Jesus. braços, ó Essa criança está em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Estamos em tuas mãos. Que o Senhor Amém, possa Senhor. nos ungir, Senhor. Sim, ó Essa criança possa ser Sustentar guardada pela tua em graça. todos os lugares, o lugar Em onde ela nome estiver, de na Jesus. escola, no trabalho, no futuro, Senhor. em nome de teu Use essa criança e esteja com Sim, ela, Pai, que pela graça. possa haver uma atmosfera cristã Em nela, nome Senhor de Jesus. Jesus. Fica conosco, Pela no tua nome do Senhor Jesus misericórdia. Cristo. Amém. Amém. O senhor vai pegar ele e passar. Gosta que chora. Tá gemendo, rapaz. Senhor Deus, é com gratidão, ó Pai, que nós trouxemos esta criança através dos seus pais para ser dedicado a Ti. A oração de cada um deles, respondida pelo Senhor, é o suficiente para que ela possa ser guardada, ser protegida, ter saúde, como bem disse a mãe, nesta hora tão terrível, o mundo está chegando ao ápice da sua totalidade em perversão, em imoralidade e em todos os caos, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós também pedimos, ó Pai, que Micaías seja guardado em todos os momentos da sua vida. Quando ele entrar na escola, que o espírito da escola não o apanhe, mas que ele seja protegido pelo Senhor. Nós te dedicamos, ó Pai, com gratidão nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa linda. Graças a Deus. Senhor abençoe. É uma alegria para nós. Que coisa linda, não é? Uma bonequinha. Ficamos agradecidos pela vida do irmão Pedro, pela vida da irmã Juliane. Estão dando exemplos que deveria ser copiado por todos os jovens da mensagem. Todos deveriam estar escrevendo nas suas páginas exemplos como este. Graças a Deus. Nós vamos começar hoje uma mensagem. Estamos estudando o primeiro selo, assuntos tão bons, né? Tão especial. Eu fico muito grato a Deus, porque além de estar passando por esses problemas de saúde, mas Deus tem nos dado um sinal como vindicação. Eu posso estar passando o que estiver passando, mas quando eu venho para a plataforma, eu me torno outra pessoa. Nos sentimos
o peso do ofício, né? É diferente. Eu poderia ser a pessoa mais jovem, mais bonita, mais forte, mais intelectual, que sem a unção de Deus eu não seria nada. E eu poderia estar com 90 anos, já andando com andador, e subisse aqui, se o ofício continuasse, seria a pessoa ideal. Ontem eu falei com os irmãos lá em Fazenda Nova, falei, olha, o irmão Brando disse que a idade do homem começar o ministério é 75 anos. É a idade própria para começar o ministério. Falei, daqui 5 anos eu vou começar. Vocês podem ficar tranquilos. Foi um culto muito especial que nós tivemos ontem. A gente sai daqui pensando assim, vai ser só 2 irmãos. Porque há uma dificuldade para as pessoas congregarem. A irmã Neuza viajando, a irmã Tezinha já não vai mais à igreja. Então eu pensei, vai ser só 2. E parece que tinha gente quase do tanto daqui. Muitas pessoas, né? Incluindo lá os irmãos Valdivino, família. Tivemos um culto muito especial. Deus nos deu uma mensagem própria para a igreja meditar nessa hora. Nós pregamos sobre o acordo, baseado em Amós 3, verso 3. 2 não podem andar juntos se não estiverem em pleno acordo. Esse acordo ele foi marcado na história da Bíblia, do Velho Testamento, foi marcado no cenáculo e continua sendo marcado na vida da igreja noiva. Um acordo. E nós vamos, então, deixar o primeiro selo, lembrando que nós pregamos sobre o distúrbio político, distúrbio religioso, que os selos, não é só o primeiro selo, todos os selos, eles trazem estes acontecimentos cada vez que um selo é aberto. Distúrbio político nós estamos vendo porque nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Às vezes foi muito diferente os acontecimentos. Quando o Brasil tornou-se independente, por Dom Pedro I, aquilo levou uns 4 anos para chegar a notícia, lá no rei de Portugal, que era então o rei aqui do Brasil, né? Veja só, a independência não pertencia mais e eles não sabiam. Mas hoje nós temos tudo através da rede social, nós temos tudo na hora que acontece. Nós já estamos informados. E esse distúrbio político não é apenas uma nação, um Brasil, mas ele é universal. E para que acontecesse essa universalidade,
teria que ser através desses sistemas que nós temos hoje, que é a internet, né? Isso tem causado esse distúrbio. É como um dominó, quando cai uma pedra, cai todas. Tudo que acontece aqui no Brasil reflete no mundo inteiro. As bolsas de valor em Nova York caem só por uma palavra de um presidente aqui. Ele acaba de falar uma palavra, reflete nas bolsas lá. Começa a cair, os investimentos começam a suspenderem, e assim a coisa traz esse reflexo, né? Distúrbio político. O distúrbio religioso ele teria que estar acontecendo no mesmo nível, porque o que vai acontecer através da falsa religião será universal. A marca da besta, ela é universal. A união das igrejas formando a imagem da besta é universal. Todo o sistema religioso no mundo inteiro estarão se abraçando para isto. Mas também a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é universal. O que acontecer aqui no Brasil vai acontecer nos Estados Unidos. Vai acontecer na África e no Japão, em todas as partes. A coisa é assim, não é? Vão acontecendo simultaneamente. Então isso é um distúrbio. Lembrando do que nós estudamos ultimamente sobre a visão de Daniel, aliás, a visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel. Aquilo é uma coisa muito profunda e que só a noiva tem conhecimento por revelação, porque há conhecimentos pelo intelecto. Há teólogos que citam a Bíblia de cor, sabem o nome e até o sentido etimológico, o que significa aquele nome, né? Mas a revelação só a noiva, foi o que eu preguei ontem, o privilégio que nós temos de ter um profeta, estamos de acordo com ele. Esse acordo que a noiva tem com o profeta não permite nenhum membro da noiva discordar de qualquer coisa que seja. Não levando nada para um fanatismo, mas centralizando todas as coisas. A coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça do profeta, estas coisas elas foram examinadas pela ciência, porque aconteceu nos Estados Unidos, e o próprio FBI examinou esta foto para ver se era uma coisa arranjada, uma coisa montada. E eles chegaram à conclusão de que não foi nada montado, é uma coisa original. Foi o respaldo do FBI. Não é nada montado, né? Mas foi uma foto, de fato, do sobrenatural sobre a cabeça do profeta. E nós estamos em acordo, porque a ciência provou isto e a Bíblia vindica.
É tão bom ver isso, né? Você vê a ciência vindicando e a Bíblia aprovando. Então isso nos dá segurança. E aquela estátua que Nabucodonosor viu e esqueceu, era maneira de Deus trabalhar, né? Deu aquela visão simples assim para memorizar, né? De uma estátua, mas ele esqueceu. Então ele precisava de alguém que falasse o que era o sonho e interpretasse o sonho. E foi quando Daniel, então, falou sobre a cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen aqui de cobre, e as pernas e os pés de ferro e barro. O irmão Brana nos fala em 3, só que eu peguei a concordância, 3 mensagens, inclusive a Era da Odisseia, que o barro e o ferro é representado pela esquerda e pela direita. Ele cita Eisenhower, que era um presidente lá do seu tempo, que queria unir tudo em democracia. E ele então convidou Khrushchev para uma convenção para tratar desse assunto. Khrushchev representando a esquerda, presidente da Rússia, e Eisenhower representando a direita, que é os Estados Unidos. Mas quando ele pediu para unir, o Khrushchev tirou o sapato e bateu na mesa. Com aquilo, ele estava dizendo: nós não unimos com você. Nós não aceitamos. Por quê? Porque o ferro representa o Eisenhower e o barro representa Khrushchev. Então você pega ali um pedaço de ferro e põe ali fixado na parede e joga barro nele. Você vai jogar a vida inteira e ele nunca vai pregar lá. Vai sujar, mas pregar lá não. Ele vai cair. O barro não vulcaniza com o ferro. A esquerda não une com a direita. Quando a pessoa tem a mente de esquerda, ele é contra a direita. E quando ele tem a mente da direita, ele é contra a esquerda. Então isso está ligado aos selos. O profeta pregou sobre isto várias vezes. E é o que nós paramos, eu estou relembrando a igreja para vocês, quando nós voltarmos lá, vocês saberem onde nós paramos. Esse estudo sobre os selos. A leitura da mensagem, ela é importante para a igreja em vários aspectos. Primeiro, a igreja está ouvindo a leitura e com a explicação, né? Aquilo que nós não sabemos, nós não temos nenhuma falta de humildade de dizer que não sabemos. Muitas palavras que são escritas aqui em inglês, eu não sei. Eu vejo algumas, quando é uma palavra que eu preciso, que eu acho que eu devo aprender ela, eu vou na internet para me ouvir bem o sentido daquela palavra,
porque ela é escrita de outra forma, né, outras letras, e pronuncia diferente. Então, mas quando não tenho tempo, ou não tenho interesse, eu leio da maneira que eu consigo ler. Agora, quem não sabe vai ficar comigo, não sabe também. E quem sabe, já sabe, então você está de parabéns, você sabe, então usa a maneira certa. Porque você já sabe. Não precisa de corrigir ninguém, né? A menos que você queira, como a irmã Maria Jacinta sempre fez, quando um pregador está falando uma palavra errada, ela manda um bilhetinho para ele, dizendo, ó, essa palavra significa isto, porque ela é formada na língua portuguesa. Então, significa isso. E todos agradecem, o pastor Joaquim sempre agradeceu ela, porque não faz aquilo com abuso, não faz com crítica, mas faz no sentido de ajudar. Então, nós lendo a mensagem, porque nem todos os irmãos conseguem ler, às vezes consegue só soletrar, não é? Mas não consegue ler, porque a leitura ela tem um sentido muito importante quando ela é lida com a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, de exclamação, tudo determina a expressão. Tudo determina a expressão. Nós temos, por exemplo, a Damaris, que lê muito bem, mas ela sempre foi ensinada a usar a pontuação até na hora de tomar o fôlego, para ler certo, né? Ninguém está obrigado a ler. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã, que passaram para nós, ela tem 102 anos de idade, lá perto de Curitiba. E a pessoa entrevistou ela e disse para ela, a senhora sabe ler? Ela disse, não, eu consigo copiar as letras do meu nome. 102 anos. Aí ele perguntou, e a senhora é evangélica? Ela disse, sim, eu sou evangélica. Sou da Igreja Tabernáculo da Fé. E como aquela mulher com 102 anos tem a mente perfeita, trabalhando ainda, cuidando lá do sítio, mais o marido, a gente fica agradecido a Deus de ver uma pessoa naquela idade, já há 40 anos na mensagem, não sabe ler, mas foi revelada. Sabe por que ela foi revelada? Quem ajudou ela é que ela tinha ficado cega. E aí os irmãos foram lá e convidaram ela para ir à igreja, para receber a oração. E ela disse que quando ela chegou lá, o pastor mandou ela ajoelhar, e eles foram orar por ela. Quando terminou, o pastor disse, está pronto, irmã, pode levantar. Quando ela abriu os olhos, ela estava enxergando perfeitamente. E aí ela continuou na igreja e a família também. Deus usa maneiras, não é? Para trazer um eleito. Então nós vamos começar, Mombrana dizendo, obrigado, irmão Edmondes. O Senhor te abençoe. Boa tarde, amigos. Até isso aqui me chama a atenção, porque o irmão Brana não tinha uma saudação padrão. Ele dizia, boa tarde, amigos, boa tarde, irmãos. Certamente é um privilégio esta noite estar aqui novamente no tabernáculo, companheirismo.
Ao passar distraído esta tarde, percebi quando vi a palavra companheirismo, que me convinha perfeitamente. Eu gosto disso, irmão Edmonds. Companheirismo é nisto que acreditamos. Era o nome da igreja, não é? Um velho amigo meu que acabou de partir para o Senhor, muito de vocês deve tê-lo conhecido, Dr. F.F. Bosworth. Muito de vocês. Ele estava aqui em Phoenix, eu creio, comigo uma vez, uma alma muito honrada. E ele era ele era um velho santo, mas tinha senso de humor. E ele me disse uma vez, ele disse, eu continuei falando sobre companheirismo. E ele disse, irmão Branham, você sabe o que é companheirismo? Eu disse, bem, acho que sim, irmão Bosworth. E ele disse, são dois companheiros em um barco. Isto é, a união de feliz, companheirismo, com ship, barco. Então isso é certo, dividindo o mesmo espaço um com o outro. Eu não sei se todos aqui já andaram de barco, né? Tem o barco, que é uma canoa, tem o barco, que é um pouco maior que uma canoa, e tem navio. Quando você está dentro de uma canoa, lá no rio, lá no lago, você tem que se comportar igualzinho a todos. Eu estava com um cunhado meu e mais outra pessoa dentro de uma canoa dessa de metal, em um lago muito profundo. E veio uma tempestade, uma chuva armando assim, e aquele vento forte. E nós estávamos ali no barco e eu comecei a gritar com eles, quieto, ninguém mova, porque a canoa pega a água e aqui é fundo. Todos quietos, eu estava dirigindo a canoa para eles. Mas de repente caiu uma jaracuçu assim bem perto, e ela veio nadando rápido para a canoa, porque ela veio buscar abrigo, né? Quando ela subiu no barco, aquele companheiro pesado, mais de 100 quilos, deu um pulo para frente, quase que a canoa afundou. E eu gritando com eles e com a cobra enrolada no colo. Ela enrolou aqui nas minhas pernas. Aí eu peguei o remo com certo cuidado, enfiei debaixo dela e joguei ela lá dentro do rio, gritando ao mesmo tempo para todos ficarem quietos. Quando ela caiu lá na água, foi que eu dei umas pancadas nela. Mas naquela hora, se o que não recebeu a cobra pulou, quase afundou o barco, imagina se eu tivesse tirado uns pulos. Nós teríamos afundado em um lugar muito profundo. Então, companheirismo num barco é isso, é você saber equilibrar as coisas. Isso aqui é escola dominical, irmãos. Porque tem hora que a igreja passa por turbulência. Tem hora que a igreja passa por crise. Vocês já imaginaram, agora que nós, pela graça de Deus, temos atravessado essas fases que passaram há 1 ano, 2 anos atrás,
que deixaram sequelas. Uma delas, o Covid, que foi tão terrível, levou muita gente a ficar em casa, e a igreja, ela sofreu um esfriamento. As famílias sofreram um esfriamento por causa do isolamento. Ontem eu comentei isto lá em Fazenda Nova. Nós descíamos aqui no centro da cidade, ali tem uma igreja que é a sede, igreja sede, e eles reuniam muito, várias vezes por semana, durante o fim de semana, muita festa, muita reunião, muita gente. Depois eles construíram uma sede muito bonita, uma coisa bem maior, e você passa lá e quase não vê ninguém mais. Mas foi um esfriamento que aconteceu. E nós estamos recuperando isto. A igreja está recuperando isto. As pessoas acostumaram a ficar na internet, a viajar, e elas não têm mais aquela necessidade de congregar. E existe uma diferença, irmãos, muito grande mesmo, em ficar em casa e em congregar. Quando você congrega, que você vem ao culto, ele pode ser simples. Os cantores podem estar errando os hinos, o pregador pode estar tropeçando, mas você volta para casa sob uma promessa de ter sido abençoado durante a sua estadia na igreja. Então isso é crise, e a igreja passou por isso. Nós passamos por isso. Esse companheirismo dentro desse barco precisa dessa calma. Lembro quando estávamos descendo uma vez o Xingu, acima de Altamira, e lá tinha um rebojo, nós chamamos de rebojo. A água faz assim um tipo de um redemoinho, e ela começa a juntar. O rio tem mais de 2 quilômetros de largura, e ela começa a juntar ali no meio, vai rodando. Por quê? Porque ali tem um sumiço por dentro das rochas, e as águas entram ali dentro e vão sair na frente. E o único lugar que tínhamos para passar o barco era em cima daquele redemoinho. Mas quando nós chegamos lá no local, eu levantei para ver o redemoinho direitinho. E quando eu levantei para ver, o irmão que estava comandando o barco tirou um grito tão desesperador que me assustou. E diz para mim: abaixa, porque eu poderia desequilibrar o barco naquela hora mais perigosa. Então isso é que é estar no barco, isso é que é estar no companheirismo. E eu vi muitos de vocês levantarem suas mãos, indicando que conhecem o irmão Bosworth. Como vocês o conheciam, eu gostaria apenas de falar sobre algo, sobre seus últimos momentos aqui na terra. Eu o conheci há algum tempo e ele estava aqui pregando o Evangelho e orando pelos enfermos, antes de eu nascer. Por isso você pode ter ideia de que idade ele tinha. O Senhor o deixou viver, eu acho, cerca de 85 anos, algo assim,
e mesmo assim um velho honrado quando ele morreu. Na verdade, ele viveu 92 anos, né? Quando ele tinha 75 anos, eu acredito que foi, ele e eu estávamos eu acredito, no hotel Edgoment, em Miami, e tivemos nosso jantar, e saímos à praia onde havia ondas, para ver a lua aparecer. E aí estava eu, com cerca de 40 anos, meus ombros caídos, caminhando assim, e ele cerca de 75, tão ereto quanto podia. Eu achei que ele ia falar que ele estava mais curvado, né? Mais ereto quanto ele podia. E olhei para ele e o admirei. E eu disse: irmão Bosworth, quero lhes fazer uma pergunta. Ele disse: vá em frente, irmão Branham. E eu disse: quando foi o seu melhor momento? Ele disse: agora mesmo. Bem, então eu me senti envergonhado. E ele disse: você esquece que eu sou apenas uma criança, morando em uma casa velha? Disse ele. E esse era o irmão Bosworth. Quer dizer, por dentro ele era uma criança. Ele só era um velho por fora, né? Quando eu soube que ele estava partindo para o Senhor, eu quase queimei os pneus do meu carro, indo para Miami, para vê-lo. E quando minha esposa e eu chegamos lá, e a família Bosworth, nossa família, eram grandes amigas, e entramos, o velho patriarca deitado em um pequeno sofá, e ele se levantou, sua cabecinha careca, braços pequenos e finos, estendidos para mim, assim, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Agarrei-o em meus braços e gritei: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Porque se alguma vez houve um ancião que colocou dignidade no movimento pentecostal, foi o irmão Bosworth. Certamente foi ele. Ele era um grande, ou uma grande flor. Só parando aqui, por que o irmão Branham clamou, né? Meu pai, carros de Israel. Sempre que um profeta ia partir, havia essa exclamação. Vocês podem ver quando Elias e quando outros profetas do Velho Testamento partiram, houve esse grito: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. E você sabe, a primeira coisa que ele gostava de fazer era me contar uma piadinha, assim, sabe. Essa piadinha aqui, irmãos, ela é mais diferenciada para nós aqui no Brasil como anedota. O irmão Branham gostava de anedota, mas ele não aceitava piadas, principalmente do púlpito, né? Então não é uma piada, principalmente piada suja, mas é uma anedota. E eu disse: irmão Bosworth, você vai melhorar? Ele disse: não, irmão Branham, eu não estou doente para começar. E ele disse: estou indo para casa. Eu disse: bem, isso é muito bom. Tínhamos acabado de sair dos campos missionários da África, ele e eu, e ele disse: estou velho demais para viver mais. Ele disse: vou para casa.
ele estava partindo com saúde. Estava doente, não. E eu disse: irmão Bosworth, o que você me aconselharia a fazer? E ele disse: fique com o Evangelho. E ele disse: volte para os campos missionários o mais rápido que puder. Disse: esse seria o meu conselho. E eu disse: irmão Bosworth, mais uma coisa que eu gostaria de perguntar a você. Ele disse: o que é, irmão Branham? Eu disse: agora você dedicou cerca de 60 anos para o Senhor, no serviço, ou talvez mais. E eu disse: quando foi o momento mais feliz da sua vida? Eu já tinha feito uma pergunta semelhante, né? E ele disse: agora mesmo. Momento que ele estava partindo, era o momento mais feliz da sua vida. Irmãos, isso não é fácil, não. Vocês pensam que isso aqui é uma história apenas? Não, isso aqui não é fácil, não. Eu já estive perto da morte 2 vezes. Você chegar perto da morte e tomar uma decisão de dizer assim: esse é o melhor momento da minha vida, você tem que já ter saído da atmosfera do mundo. Você já tem que ter sido desligado das coisas materiais e até da família. Até da família. E não é fácil. Isso é fácil? Não, não é fácil. Nós somos humanos, e como humanos, nós temos a natureza humana, a nossa vida humana. Como humano, nós amamos nossas coisas, principalmente a família, nossos filhos, a esposa, o marido, as nossas coisinhas de casa. A casa pode ser simplesinha, a mobília simplesinha, os móveis simplesinhos, mas você ama tudo aquilo. Tudo, tudo. Você tem coisa ali dentro de casa que você não vende por dinheiro nenhum. Há um amor naquilo. Mas para chegar a esta posição aqui, esta é a hora mais feliz da minha vida, você tem que estar desligado de tudo e estar ligado aonde? Estar ligado aonde? É por isso que nós precisamos de conhecer muito bem o que é a sexta dimensão. Você deve ler a sexta dimensão, tomar conhecimento. O que é a sexta dimensão? Aonde já existe muita gente, até de sua família, lá, irmãos lá, companheiros lá, e os santos, desde a vinda do Senhor Jesus até hoje. E aquele lugar maravilhoso, só de alegria, só de felicidade. Então você passa, sai dessa atmosfera e entra naquela atmosfera da sexta dimensão. Você está saindo da primeira, da segunda, da terceira e entrando na sexta. E é isso que vai acontecer com a noiva, com a igreja. Nós vamos sair deste mundo e entrarmos na dimensão do rapto. Enquanto a noiva estiver agarrada aqui com as coisas materiais, não acontecerá o rapto. É por isso que irmão Branham diz que nós vamos passar por uma hora de apertos, onde você não terá nada mais nessa terra. Nada mais.
nem a casa, nem o carro, nem comida, nem aonde ir. Esse aperto ele está a um passo de nós. E a igreja precisa disto para ela sair desse mundo. É lamentável, mas tem irmãos nesta hora que estão lá nas manifestações. Tem irmãos nesta hora que está brigando com outros por causa do partido, por causa do fulano que ganhou, do fulano que perdeu. Nós estamos lutando pela vida material. Então é agora mesmo. Eu disse, irmão Bosworth, você sabe que está morrendo? Não tem consciência que o senhor está morrendo? Ele disse, eu não posso morrer. Eu morri há muitos anos. E ele disse, irmão Brana, tudo que tenho amado e cuidado nos últimos 60 anos, estou esperando que ele abra aquela porta a qualquer momento e venha me buscar. Não é o que eu acabei de falar? Tudo que ele amou nestes últimos 60 anos, em outras palavras, ele estava deixando ali, as portas se abrindo e Jesus buscando ele. Eu pensei nisso, o Salmo da vida. Vidas de grandes homens, todas nos lembram que podemos tornar nossas vidas sublimes, com despedidas, deixando para trás pegadas nas areias do tempo. É o que irmão Bosworth estava fazendo. E ele certamente deixou pegadas para mim. Antes de morrer, ou para ir para a glória, cerca de 1 hora, ou talvez mais, antes de falecer, ele estava meio adormecido por algumas horas. A sua esposa, seus filhos, antequeridos ao redor, e o velho acordou. Olhou em volta, levantou-se e correu, e apertou a mão de sua mãe, que havia partido há muitos anos com seu pai. Então ele levantou da cama, já estava quase morrendo, levantou, esperto, foi lá e começou a cumprimentar a família dele, a mãe, o pai. E por mais de 1 hora, olha só, multidão, ele apertou a mão das pessoas, dizendo, este é o irmão John. Sim, você veio a Cristo com minha reunião em Joliet, Illinois. E aqui está o irmão, apertando a mão de seus convertidos que haviam falecido há muitos anos. É por isso que aquela hora era a melhor hora dele. Porque ele já estava entre os santos que estão na 6ª dimensão. Porque eles vêm, irmãos. Eles vêm. Quando tem um irmão partindo com a vida dele toda arrumadinha, está indo para a 6ª dimensão, antes dele partir, ele começa a ver aqueles irmãos que já estão lá. Eu já vi vários irmãos partindo e dizendo, o fulano está aqui. O fulano entrou aqui, ele estava aqui agora. Isso não é espiritismo, não. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Se nós fôssemos estudar isso aqui na Bíblia, vocês vão ver que é Bíblia. E eu lhes digo, às vezes eu creio que é a hora em que passamos desta terra para outra. Eu creio que em algum momento o rio vai ser difícil de atravessar, de qualquer maneira.
Você sabe. Acredito que talvez o Senhor diga aos nossos antequeridos: desça até o rio e encontre-os lá embaixo. Deus está dizendo. Por quê? Porque você vai atravessar o rio. Rio aqui, irmãos, é uma força de expressão. É a morte, é você deixar esse corpo. É a hora que você vai deixar esse corpo, às vezes até com dor forte. Dor forte, momento difícil. Então Deus manda aqueles irmãos te ajudar. Pois como Jacó disse, estaremos reunidos com nosso povo algum dia. E eu também estou esperando esse dia chegar. E então, quando eu terminar esta vida aqui, ou Deus terminar comigo aqui, e eu ver que fui em todo o campo que pude, passei por todo esse espinheiro e subi toda a colina, eu quero olhar para trás, ver onde estive quando eu tiver que descer ao rio. Você vai olhar para trás e ver aonde você passou. Momentos difíceis, né? Entre espinhos, colinas, passou por momentos difíceis, mas você está chegando ali agora com a vitória na mão. Eu sempre disse, como os negros, eles têm uma musiquinha que cantam. Eu não quero problemas no rio. Quero esclarecer tudo agora. Eu não quero deixar nada para acertar lá na beira do rio. Não, eu quero acertar tudo agora. Apenas talvez coloque a espada de volta na bainha e tire o capacete e coloque-o na praia. E levante minhas mãos e grite: traga o bote salva-vidas. Pai, estou voltando para casa esta manhã. Ele estará lá. Não se preocupe. Eu acredito, acho que esse é o desejo de cada um de nossos corações. Esperar que nosso Pai Celestial traga o bote, né, para nós atravessarmos. Agora é realmente um grande privilégio estar aqui esta noite com este adorável pastor e sua igreja. E esta obra maravilhosa, e estes que estão peregrinando em Cristo, nos confins de Phoenix, pois verdadeiramente somos peregrinos e estrangeiros aqui, procuramos uma cidade. Enquanto eu estava falando esta manhã no tabernáculo do irmão Fuller, na Semente Real, agora, se você tem gravadores, eu nunca faço menção, mas algo aconteceu esta manhã que se você tiver um gravador, se você pegar uma das fitas, tenho certeza que você apreciaria. O irmão Maguire as tem, a Semente Real de Abraão. É o título da mensagem que ele pregou, não é? A Semente Real de Abraão. Veja, a semente de Abraão era Isaac, que é judeu, natural, mas a semente real era Cristo, através da promessa, e que Cristo era a palavra de Deus manifestada. E está em nosso coração hoje como nós, se eu vos permanecerdes em mim e minha palavra em vós, então peçais o que quereis que vos será feito. Agora, eu contei isso sobre Phoenix muitas vezes desde que eu estive aqui,
Minha primeira vez foi há 35 anos, e na Rua 16, com a Helsby. Eu trabalhava no rancho Círculo R, fora de Vicksburg. E eu fui com uma garotinha lá na Rua 16, com Renval. Fui procurar o lugar outro dia e nem há mais Renval. Agora é Buck, e é uma cidade grande, bem na área metropolitana de Phoenix. Tudo está mudado. Minha esposa e eu fomos a São Maitã para dar uma olhada em Phoenix. Eu pensei, cerca de 300 anos atrás, provavelmente, não havia nada aqui além de coiotes, cactos e assim por diante. E agora é uma grande cidade fabulosa. Agora eu disse, querida, isso é convertida em pervertida. Deixa eu consertar aqui. Querida, isso é convertida ou pervertida. Você pode escolher. Para mim, está pervertido agora. Porque esses grandes edifícios e belas estruturas estariam bem se homens e mulheres andassem pelas ruas com as mãos levantadas para Deus, louvando a Deus, irmãos e irmãs vivendo assim, em vez de beber, jogar, fumar, mentir, roubar, cervejaria, tudo que é mal. No meio de tudo isso, porém, então minha esposa me disse, então, Billy, por que você está aqui? Eu disse, mas, querida, desde que estivemos sentados aqui, 15 minutos, quantas mentiras foram ditas? Quantos juramentos foram feitos? O nome do Senhor em vão. Quantos cigarros, quantos copos de uísque, quantos adultérios foram cometidos? E tudo por aí, só nesses últimos instantes, enquanto estamos aqui. Então o profeta, ele analisa a coisa de uma forma diferente do natural, né? Porque a esposa do irmão Branham não era carnal, mas ela estava agindo dentro do natural. E aí ela fez essa pergunta para ele, né? Já que está tudo pervertido, o que você está fazendo aqui? Apóstolo João disse que nós teremos que sair do mundo. Nós teremos que sair, desaparecer, porque qualquer cidade que você for é a mesma coisa. Qualquer cidade, se você sair daqui de Iporá e chegar lá em outras cidades do estrangeiro, é a mesma coisa. É as mesmas pessoas, é a mesma roupa, é a mesma comida, é a mesma moral, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. E ela disse, não é horrível? Mas eu disse, eis o porquê estamos aqui, querida. Quantas orações fiéis subiram desde que estamos aqui? Olha ele vendo o outro lado. Vós sois a luz do mundo. É para isso que estamos aqui, para nos colocar ao lado dessas igrejinhas aqui, fazer tudo o que pudermos para ajudá-las a seguir em frente, serem um. Todos vocês, santos, são uma bênção para mim. Espero que eu seja uma bênção para vocês.
ao visitar aqui, e eu, quando descobri que posso visitar as diferentes denominações e organizações, e as diferentes igrejas, e assim por diante, os irmãos, através do Vale de Phoenix, meu coração ficou emocionado. Isso será antes da convenção onde irei falar, na convenção dos homens de negócios cristãos, eu acho, no café da manhã de sábado, e então na reunião de domingo à tarde, a seguir, no domingo seguinte, e é sempre um privilégio encontrar-me com esses irmãos. Acho que eles têm cerca de 2.500 assentos lá, bastante espaço para todos nós, e esperamos encontrá-los lá. E então ter este tempo de companheirismo, ir de igreja em igreja e falar, acho que preguei esta manhã até ficar rouco, por cerca de 1h30, e isso foi pouco. Eu normalmente não termino antes das 3 ou 4 horas na minha igreja. Então, na igreja dele ele pregava até 4 horas, né? Eu não sou um pregador, então eu apenas faço um barulho alegre para o Senhor. Eu gosto tanto de fazê-lo. Eu acho que eu simplesmente amo isso. Então eu continuo fazendo isso. Eu ouvi 4 ou 5 expressões diferentes que estou segurando as pessoas até muito tarde. Então não sei que é verdade. E esta noite, honestamente, sairemos daqui antes de 1h. Eu vou quase garantir isto. Eu apenas quase um sentimento espiritual tão bom e tudo tão admirável, tenho certeza que o Espírito Santo terá uma bênção para nós. Então eles cobraram dele, né? Dizendo que ele estava segurando o povo até tarde. Aí ele prometeu que nesse culto ele iria terminar rápido. Hoje são quantos? Então nós vamos parar aqui no parágrafo 28. Olha só, nós apenas lemos a introdução da mensagem, né? Ainda vamos ter o título da mensagem, As Bodas do Cordeiro. É uma mensagem nova, né? As Bodas do Cordeiro. Então nós vamos parar aqui, vamos voltar para casa. Deus abençoe e recompense a cada um de vocês. Até a noite nós estaremos aqui a partir das 19 horas para cultuarmos a Deus. Todos estão convidados, né? Então nós temos aqui a audiência dos irmãos que nos acompanharam. O irmão Valdivino e família em Serra do Facão, em Fazenda Nova. A irmã Divina em Piloândia. A irmã Esther, Heloísio, Ana Vitória e Carlos Aloísio, em Rondonópolis. Estavam aqui assistindo a dedicação do netinho, né? Do sobrinho. Foi bonito, né, irmão Heloísio? E a irmã Marli Ferreira, em Cachoeira de Goiás, o irmão Emialza, em Cachoeira, Raine, família, Iporá. Não estou entendendo, irmão. Ele não está no Iporá? Você que anotou? Eles estão lá no Brejo, né? A irmã Beatriz Gomes, em Iporá. O irmão Ivan Batista e família, em Francisco Sá. Irmão João, Deus te abençoe.
irmã Terezinha. E a irmã Helena Gago também acompanhando. Só um minutinho aqui. Deixa-me ver aqui quem comunicou a sua audiência aqui no celular, né? Nós temos algumas pessoas, passamos o link, eles já estão acostumados a nos acompanhar. A irmã Sara, em Cachoeira, Deus te abençoe. O irmão José Maria, lá no Recanto da Águia, em Surami, fica próximo a Altamira, né? Que Deus abençoe você, irmão Zé Maria, nosso companheiro, e todos que nos acompanharam, o Edson Dissoni Ferreira, em Fazenda Nova, nosso abraço a vocês. Até a noite, Deus permitindo, às 19h30. Que Deus abençoe.